A convite do deputado estadual Edmir Chedid, o advogado Alberto Rolo, especialista em direito eleitoral, esteve em Bragança Paulista para uma palestra sobre eleições 2022. O encontro aconteceu no escritório político do parlamentar, a conhecida Morada das Pedras. Alguma mudança específica? Porque todas as eleições nós temos algum tipo de mudança a partir do TSE, né, doutor? São poucas mudanças, é bom lembrar que o deputado Edmir sempre faz isso, é uma reunião de trabalho, com a equipe de trabalho para mostrar o que pode fazer e o que não pode fazer. Significa que a vontade é de fazer só o que é certo, só o que é legal, o que é possível fazer. E a gente sempre faz isso em todas as eleições, nós estamos aqui. Embora a lei seja de 1997, a lei das eleições, ela sempre tem algumas alterações, e especificamente neste ano, para as eleições de 2022, a gente pode destacar a inexistência das coligações para as eleições proporcionais, não tem mais. A gente pode destacar o número de candidatos que podem ser lançados por cada partido, porque já que não tem coligação, o partido vai disputar a eleição sozinho, então ele só pode lançar o mesmo número de candidatos mais um. Então antes tinha lá uma porcentagem a mais, não, agora é 100% mais um, é uma alteração. Em relação a valores, o TSE já atualizou o valor, é o mesmo valor de limite de campanha para 2018, mais a correção monetária de mais ou menos 26%. A prestação de contas continua a mesma coisa, sempre os cuidados, né, nos atos de pré-campanha, nós ainda estamos no período de pré-campanha, depois nos atos da campanha eleitoral a partir de 16 de agosto e no dia da eleição, também os cuidados que a gente tem que ter no dia da eleição. Então, basicamente foi isso que nós falamos, para que a gente faça tudo o que é certo. Essa é a orientação do deputado Edmir. Datas de primeiro e segundo turnos. Primeiro turno, é importante lembrar, primeiro domingo de outubro, que vai dar dia 2 de outubro, e segundo turno onde houver, sempre eleição majoritária, governadores e presidente da República, se houver, o último domingo de outubro, que nesse ano vai ser dia 30 de outubro. As convenções serão realizadas em que período, doutor? Convenções partidárias no calendário desse ano, 20 de julho até 5 de agosto. Então nós estamos bem próximos dessas datas, é um espaço de praticamente 15 dias que os partidos escolhem os seus candidatos. É uma exigência legal fazer convenção e a partir da escolha em convenções, então a gente pode dizer que os partidos têm candidatos e não mais pré-candidatos. Mas a campanha eleitoral só depois de 16 de agosto. E ele só passa a ser candidato oficialmente após o registro da candidatura, né? Dá para dizer que é candidato escolhido em convenção a partir da convenção, mas não pode fazer propaganda. E aí sim, a partir de 16 de agosto, é candidato e pode fazer propaganda eleitoral. Eu gostaria que o senhor explicasse um pouco mais sobre essa questão do fim das coligações proporcionais, doutor. Era uma discussão antiga do nosso Congresso Nacional que as coligações acabavam de alguma maneira confundindo o eleitor, porque juntavam 2 ou mais partidos, de maneira que os votos eram somados e distribuídos por todos esses partidos. Então o eleitor às vezes votava no candidato A e acabava elegendo o candidato B de outro partido. Então essa era uma reclamação que o eleitor acabava sendo, não diria enganado, mas de alguma maneira se sentindo lesado, porque vota em A e elege B. E agora pelo menos isso só vai acontecer no âmbito interno de cada partido. Então pode acontecer, porque os votos são divididos pelo partido, mas pelo menos se eu votar no candidato A e eleger o candidato B, vai ser o candidato do mesmo partido. Não vai ter mais coligação com outro partido na eleição proporcional. Nós estamos em pré-campanha, né? E o que é permitido e não permitido durante a pré-campanha? A lei fala muito claro, o artigo 36A da Lei das Eleições diz que nesse momento de pré-campanha não pode fazer pedido explícito de voto, mas também a lei fala expressamente que o candidato pode se apresentar enquanto pré-candidato, pode falar das suas qualidades pessoais, pode falar das suas plataformas, pode falar do que ele já fez, quando fez alguma coisa, quando já realizou alguma coisa, pode participar de reuniões, dar entrevistas, só não pode fazer pedido explícito de voto. E durante a campanha eleitoral? Durante a campanha eleitoral é tudo isso que pode fazer agora, mais o pedido explícito de voto. Aí sim, vão ser praticamente 45 dias, onde o candidato vai dizer, olha, já me apresentei, já disse quais são as minhas qualidades pessoais, já falei o que eu já fiz, qual é o meu passado, né, político, agora eu preciso do seu voto, agora eu preciso do seu apoio, agora eu preciso do voto da sua família, aí vai poder haver um pedido explícito de voto.
Bem, já há algum tempo a internet tem sido um veículo importante nas campanhas eleitorais. Alguma mudança especial relacionada à internet, ao candidato poder usar os meios da internet? Em relação à utilização, lógico, a internet vai se tornar cada vez mais uma ferramenta importante nas campanhas eleitorais. Das últimas eleições para cá, poucas mudanças nessa utilização. Agora, uma mudança significativa sim, que é em relação a fake news. Fake news agora é crime, está previsto no Código Eleitoral e tem pena para quem fabrica as fake news, faz a fake news, para quem divulga fake news e para quem compartilha fake news. Então, antes de fazer, antes de publicar, antes de compartilhar, verifica a veracidade e a idoneidade, porque senão você vai ser processado e pode ser punido. Essa é uma grande mudança das últimas eleições para cá. Lamentavelmente, todas as campanhas nós temos problemas relacionados às fake news, né? Lamentavelmente, como diz você, mas a gente tem fake news de vacina, a gente tem fake news de urna eletrônica, a gente tem fake news de tanta coisa. Eu acho que o eleitor, aí se a gente falar de eleições, vamos falar do eleitor, o eleitor tem que estar acostumado a separar e não acreditar na primeira coisa que ele lê, que ele vê, que ele recebe nas redes sociais. Investigar, checar, verificar. É tão fácil verificar e não se deixar levar pela primeira impressão que ele tenha. O papel dos meios de comunicação, jornais, rádio e televisão. Sempre são concessões públicas, rádios e televisões, e tem o dever de informar, de dar informações corretas de interesse público. Então é um papel fundamental. Notícia, inclusive abrangendo candidatos e pré-candidatos. O que o pré-candidato fez, o que o pré-candidato vai fazer, o que os candidatos no momento oportuno fizeram, o que eles vão fazer. Isso também ajuda o eleitor na hora de escolher. Se o eleitor tem informação do rádio, informação da televisão, facilita a escolha. Na hora que ele for votar, fica mais fácil, com as informações que ele recebeu, decidir qual é o melhor. Hoje eu vi uma notícia sobre a questão da alienação eleitoral, os dados agregados em nível municipal e estadual e a evolução da alienação eleitoral no Brasil e, em especial, dos municípios paulistas, estendida tanto a partir do não comparecimento, que é a abstenção eleitoral, quanto da decisão de votar em nulo ou branco, que é o voto inválido, o que lamentavelmente parece que vem crescendo, né? Isso é ruim, né? Esses números refletem um desânimo, né, do eleitor em geral. Vamos lembrar que a gente vem de pandemia, então talvez em 2020 seja normal uma abstenção maior por causa da pandemia, mas esse descontentamento, esse desinteresse não é bom, é ruim. Agora, o eleitor tem que de uma vez por todas entender que a democracia é o caminho na direção de uma solução. A gente pode não acertar sempre, mas tem que tentar acertar. Às vezes a gente não escolhe o melhor candidato, ou às vezes o candidato eleito não é aquele que a gente escolheu, mas a gente tem que seguir tentando porque é o nosso futuro, é o futuro das nossas famílias, é o futuro do Brasil. Então a gente tem que participar sempre que possível e não se ausentar, né? Não deixar de participar, fazer a escolha. Doutor Rolo, sua opinião sobre os episódios de violência e tensão que marcam a pré-campanha eleitoral? Lamentável. Outro dia me perguntaram, eu tenho medo, e eu falei isso de uma maneira muito clara, eu tenho medo que esses episódios não sejam, né, nesse momento são isolados, mas que eles não sejam únicos e que cresçam cada vez mais até o dia da eleição. E aí me perguntaram, mas o que dá para fazer? Simples, os principais candidatos têm que mudar o discurso. Uma coisa é você ser adversário, ter adversário, outra coisa é inimigo. Você não pode desejar a morte ou estimular a morte ou aceitar a morte de alguém que não pensa como você. Nós estamos em Bragança. Não é porque eu não torço para o Bragantino, eu sou santista, que eu vou desejar o mal para quem torce para o Bragantino. Não é assim, tem que respeitar. E quando tiver jogo aqui no estádio na Bia Bichedi, tem que vir, tem que torcer e ganhar o melhor. Quem ganhar, ganhou e continuar torcendo e pronto. A mesma coisa religião, a mesma coisa política. Urnas eletrônicas, as Forças Armadas pretendem ter um plano de fiscalização paralela nas eleições deste ano. O senhor concorda com isso? Qualquer um pode fiscalizar de forma paralela as urnas eletrônicas, qualquer um. O problema das Forças Armadas é o uso político. Tem muito general aí que está se deixando usar
com finalidades políticas. A urna eletrônica tem 26 anos. Durante 26 anos nunca aconteceu nada, as Forças Armadas nunca quiseram fazer nada específico em relação a urnas eletrônicas, porque sempre confiaram. Neste governo especificamente, por causa dos interesses do atual presidente, é que as Forças Armadas estão, de alguma maneira, querendo mostrar algum tipo de serviço, mas qualquer um pode fazer essa fiscalização paralela, inclusive nos municípios. Eu me lembro que o doutor Jesus Chedid era um que sabia o resultado da eleição antes do TSE. Por quê? Porque ele tinha varinha mágica ou bola de cristal? Não, porque ele pegava os boletins de urna, pedia para o pessoal pegar os boletins de urna nas escolas e fazia a soma com calculadora. Não precisa de apuração paralela, qualquer um pode fazer isso, e o Jesus Chedid já fazia isso. Mais alguma informação? Olha, é importante dizer que nós estamos à disposição, o deputado Edmir Chedid quer fazer as coisas da maneira correta, então nós estamos aqui para ensinar, para orientar, e o que a gente puder fazer para fazer uma campanha limpa, uma campanha decente, uma campanha honesta, nós vamos fazer, e em relação ao deputado Edmir Chedid eu posso garantir que isso sempre foi feito e vai continuar sendo feito.